Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula das lições da faixa etária de jovens, onde continuamos aqui o nosso estudo sobre uma vida de santidade, separados para Deus, buscando uma vida de santidade para que o Senhor nos use, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. O desejo de ver o Senhor, conforme nos orienta o escritor aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o desejo de ver o Senhor, o desejo de estar com o Senhor, é algo que nos impulsiona a viver para Deus e morrer para o pecado, que é o tema da nossa lição de hoje. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Mas, pastor, como assim? Estamos mortos para o pecado, como temos necessidade de lutar contra ele? É porque ainda ele tenta dominar o território que ele perdeu. Ou seja, em outras palavras, nós entregamos a vida para Jesus, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador pessoal das nossas vidas, porém ainda existe uma natureza carnal dentro de nós, que não foi completamente morta, mas devemos nos considerar mortos sim para o pecado, porque ou vivemos decididamente para Deus ou o pecado dominará as nossas vidas. Mas estamos aqui pela graça do Senhor, trazendo mais uma vez uma porção bíblica dos ensinos de Deus através do seu servo Paulo, e com certeza trará às nossas vidas poder para vencer, conforme diz Romanos 1, verso 2. O Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrará, do pecado e da morte. Nossa introdução diz que no texto bíblico que estudaremos nesta lição, Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Cristo Jesus. Então nós vamos refletir aqui a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação para a sua santificação. O que é justificação? É Deus nos declarar sem culpa. Isso tem um sentido judicial, onde imagine alguém diante de um tribunal
Só que ele cometeu delitos. O tribunal tem todo o direito de condená-lo, de sentenciá-lo a pagar a pena. Só que, de repente, o juiz declara esse cidadão livre, sem culpa, porque alguém pagou o preço por ele. No nosso caso, Jesus, né, entrega a sua vida por nós na cruz, e a justiça de Cristo passa a ser a nossa justiça. Então, somos justificados. Veremos que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve sim andar em novidade de vida para agradar ao Senhor seu Deus, que o libertou das cadeias e das algemas do pecado. Primeiro tópico: o crente deve morrer para o pecado. A interpretação errônea da justiça pela fé. A doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada, absorvida, compreendida por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Imagine um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei e pelas obras. Agora, coloque-se no lugar dele. De repente aparece outro judeu que há pouco tempo havia se convertido para uma nova religião, anunciando que Deus enviou o seu filho em forma de ser humano para morrer na cruz, oferecendo o perdão gratuito a todas as pessoas que o reconheça como Deus, que o reconheça como seu Salvador, como Senhor. Considere então ele aceitando esta pregação do Evangelho. Alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade da vida na graça, acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. Aqueles que pela fé recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que confiam no perdão imerecido de Deus, não podem mais viver preso ao jugo do pecado. Ou seja, o que o autor está querendo colocar aqui é a má interpretação de algumas pessoas de que, se somos salvos pela graça, se a salvação é a favor não merecido, então eu não devo fazer por onde merecer. Claro que não é questão de fazer por onde merecer, mas é uma questão de vida ou morte. Porque o pecado é um mal, é uma praga que mata. Então, se eu estou vivo pela graça de Deus, porque Deus me absolveu do pecado, essa absolvição, essa libertação, não me dá o direito de viver pecando. Pelo contrário, Deus me tornou livre. Eu não posso me meter novamente debaixo do jugo do pecado. Então, a salvação pela graça de Deus, ela não nos isenta da responsabilidade de viver coerentemente segundo os ensinamentos do próprio Deus. Porque há necessidade de santificação. E quem nos santifica? A palavra. Uma vida compromissada com a palavra de Deus. Então, não estamos livres dos nossos compromissos, do nosso compromisso, do nosso relacionamento, das nossas obrigações e deveres diante de Deus. Claro que quando praticamos o bem, não é que este bem vai nos salvar, porque quem nos salva é Cristo. Mas fazemos o bem justamente por termos conhecido o bem maior, que é Jesus, o nosso mestre por excelência. Aqui existe uma advertência contra o abuso da graça. O comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Este problema não é exclusivo da sua época, pois ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo. Como assim que eles interpretam? Eles acreditam, como já disse, que uma vez salvos pela graça, eles podem viver ou ter um comportamento libertino, sendo que a graça nos liberta não para praticarmos o pecado, mas nos liberta do poder e do domínio do pecado. E aí o que acontece? Para eles, para essas pessoas que pensam assim, a vida que a pessoa leva não interferirá mais em sua salvação, pois Deus não retiraria o dom da salvação já dado ao crente. Algumas pessoas interpretam de que uma vez salvo, uma vez cristão, uma vez crente, não perde mais a salvação, nem que viva pecando. Estão completamente equivocados. O fato de ser justificado gratuitamente
não nos dá o direito de abusar da graça de Cristo ou transformar a graça de Cristo numa graça barata, como dizia um certo pregador do passado. Vamos conferir na nossa Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5. E a minha Bíblia aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1, que nos fala o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha como isso é importante. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Veja que a liberdade que nós recebemos de Deus é uma liberdade para servi-lo, o que não tínhamos antes por causa do domínio e da escravidão do pecado. O pecado não deixava que servíssemos a Deus. Então, a liberdade que recebemos agora é para servir a Deus e não para pecar, né? O cristão deve ser cada vez mais grato pela sua graciosidade e se espelhar no exemplo de vida dele, de Jesus. A liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço. Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos ver uma vida de santidade, uma vida responsável. Terceiro subtópico, justificados e mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas ao mesmo tempo, o velho homem morre legalmente para o pecado. Crucificado com Cristo, ressurge como uma nova vida em sua ressurreição. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Existe um ato simbólico que representa isso. O batismo, onde ali o crente morre e ressurge no batismo nas águas. Ele é sepultado, é um símbolo do sepultamento e da ressurreição. Sendo que uma vez saindo das águas, é o símbolo de um ressurgimento para viver uma nova vida. Agora, não uma vida de pecado, mas uma nova vida com Deus. Todavia, ele não é obrigatório, o batismo não é obrigatório para a salvação, mas é obrigatório para que o salvo obedeça à voz do Mestre. Diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Somos crucificados e mortos para o pecado. Na justificação, aonde ocorre ali a santificação inicial. Portanto, o batismo nas águas não é aliás, é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que aconteceu de verdade com o cristão, com relação a Cristo, quando ele se une a Cristo. Simbolicamente, no batismo, está mostrando, acontecendo o que aconteceu. Quando cremos em Jesus, quando mergulhamos em Cristo pela fé, nosso velho homem morre, ressurge um novo homem para viver uma nova vida com Deus. Então, desta forma, desta maneira, o crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já o libertou da escravidão do pecado. Segundo tópico, vivendo uma nova posição em Cristo. Conhecendo a nova posição. O crente justificado assume uma nova posição na sua relação com Deus. Esta nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo, não priorizando a si mesmo e seus desejos. Como dizia Paulo, agora priorizamos o que? O reino de Deus. Como dizia Paulo em Gálatas 2:20,
Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou primeiro e a si mesmo se entregou por mim. Agora, Paulo está vivendo uma nova identidade. Agora, o cristão converso está vivendo uma nova identidade. Filho e filha de Deus. Portanto, vive para agradar a Deus. Não vivemos mais relacionados ao primeiro Adão que caiu, que pecou e ficou afastado de Deus. Mas segundo a descendência de Cristo, o segundo Adão que venceu, que triunfou sobre as tentações, jamais caindo em qualquer pecado. Então, o que podemos dizer? Que nesta nova vida não significa que nunca mais iremos pecar, mas que não viveremos mais na prática do pecado, ou seja, não voltaremos mais a ser escravos do pecado. Pode acontecer o pecado? Pode. O que não pode é viver pecando, é praticar o pecado, porque isso é característica de quem está vivo para o pecado e morto para Deus. Segundo, vivificados em Cristo. A nova vida com Cristo é uma vida de santificação e intimidade com Deus, identificado com sua ressurreição. Em Jesus, tivemos a vitória decisiva sobre o pecado. Observe o detalhe. Em Jesus, tivemos a vitória decisiva sobre o pecado. Não é possível vencer o pecado sem estarmos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, extrema necessidade. Há uma extrema necessidade de estarmos unidos e ligados à pessoa de Jesus, porque somente dele é que emana a graça, é que emana o favor, que nos ajuda e nos fortalece para vencermos o pecado e vivermos agradavelmente ao Senhor nosso Deus. A nova vida é conquistada pela graça de Cristo. É Jesus quem sustenta o fiel, para que suporte as muitas adversidades. Vou ler Romanos capítulo 8, verso 35. Está escrito o seguinte. Romanos 8, 35 e 36. Diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. A graça de Deus, portanto, nos concede um milagre em nossas vidas. Dá-nos a capacidade de amar a Jesus. E uma vez amando a pessoa bendita de Jesus, nós temos condições de vencer o pecado. Sigamos, portanto, a mesma instrução que um dia foi dada a Timóteo. Que instrução foi essa? 2 Timóteo 2, versículo 1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e esta graça nos sustentará. Embaixadores de Cristo na terra, Cristo cumpriu sua missão e retornou ao Pai. Porém, não nos retirou do mundo. Deixou-nos para anunciar o seu evangelho. Nós temos aqui na terra uma missão, não somente receber as bênçãos, mas anunciar Jesus a outras pessoas. Deixou-nos então para anunciar o evangelho. Mortos e vivificados com Cristo, o crente deve viver guiado pelo Espírito Santo como embaixador de Cristo, através do qual o ministério da reconciliação é posto em prática.
2 Coríntios 5, verso 19, versículo 20, deixa isso bem claro para a gente, dizendo-nos de que o ministério da reconciliação nos foi dado, que é quando vivemos com Deus, com Cristo, e agora, através de nós, outras pessoas conhecem Jesus e também são salvas. Quem era condenado e sem esperança passa a ser embaixador de Deus, anunciando o poder do Evangelho revelado, ou melhor, revelação da justiça de Deus, que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Tenho dito que a palavra de Deus é tão poderosa. Quando falamos em poder, às vezes a mente humana já fala em algo destrutivo, em algo como os armamentos humanos que os homens constroem. A palavra de Deus, a espada do Espírito, porém, é diferente. Ela tem o poder de fazer aquilo que as armas humanas não têm. As armas humanas destroem. A palavra de Deus constrói, restaura, renova, edifica, vivifica, alimenta, mata a sede, refrigera a alma. Então a palavra de Deus é completamente diferente daquilo que conhecemos que é feito pelas mãos do homem. Portanto, a palavra de Deus em nossos corações tem poder de moldar e transformar o nosso caráter para vivermos em santidade com Deus. Terceiro e último tópico para finalizar a nossa lição. Vivendo em novidade de vida. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. O crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado, guiado pelo Espírito Santo, que o convence, ou que o convenceu, do pecado, da justiça e do juízo. Na época do apóstolo, tornar-se um cristão era correr risco de morte. Atualmente, em determinados meios, é até mesmo considerado chique se dizer evangélico ou gospel. Algumas pessoas têm se infiltrado nas igrejas evangélicas, se dizendo convertidas, mas com o propósito de obter lucro com os fiéis. Vivem de uma maneira na igreja, mas fora dela, continuam com a mesma vida pecaminosa de antes. No entanto, a orientação bíblica é de que o crente deve andar em novidade de vida, em santidade, embora ainda com o corpo aonde é possível haver o pecado e corpo de morte. Então, o que a palavra nos orienta? A não sermos hipócritas, a sermos verdadeiros, a sermos adoradores dentro dos templos, mas a sermos adoradores também fora deles. Porque o nosso Deus não é Deus do templo. Nosso Deus é o Deus do céu e da terra. Portanto, em qualquer parte, em qualquer lugar, merece ser ele servido e adorado. Libertando os membros do corpo do domínio do pecado. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Guarde esta frase. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Quanto mais nos achegamos a Jesus, quanto mais procuramos agradá-lo, quanto mais procuramos ouvi-lo, quanto mais procuramos conversar com ele, mais ele mudará a nossa mentalidade. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, da nossa mente. No sentido espiritual, não é diferente, pois uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por ele a tudo que é bom, a tudo que é honesto e a tudo que glorifique o seu santo nome. Se agora somos uma nova criatura, temos a mente de Cristo. Daí a explicação do porquê temos condições de andar em novidade de vida. Porque agora quem nos domina não é mais uma mente corrompida pelo pecado, mas uma mente restaurada pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. A pessoa que tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais e usa os membros do corpo a serviço da justiça divina. O velho homem tinha uma mente insubmissa,
ao Espírito Santo e entregue ao domínio do pecado, mas o salvo é submetido ou sua mente é submetida ao controle do Espírito Santo e assim mantém a paz com Deus. Vamos ver esses dois textos? Em seguida a gente está concluindo. 2 Coríntios 2, 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 nos fala o seguinte: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Vamos observar Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nossos corações e os nossos sentimentos estão guardados. Não reinará sobre nós o pecado. A graça de Deus tem sido banalizada no meio evangélico. Agora falamos sobre viver uma vida vitoriosa debaixo da graça. Há pessoas que dizem viver debaixo da graça, contudo, não estão glorificando a Jesus Cristo com suas palavras, com suas ações ou até mesmo com as suas atitudes. Estes não vivem como sal e luz do mundo. Pela graça somos livres em Cristo, mas isso não significa que temos menos responsabilidade. Como já falei, a liberdade é para servir a Deus e não para servir ao pecado. Quem quer viver uma vida vitoriosa em santidade precisa aprender e primar por um bom testemunho, seguir a paz com todos e a santificação, sem os quais ninguém verá o Senhor. Portanto, concluímos esta lição. Aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. Por isso, ele reforça a necessidade da santidade contínua e também progressiva, após a justificação e santidade inicial, que ocorreu lá no dia da nossa conversão, no dia em que entregamos a nossa vida para Jesus. O que importa não é somente o início, mas também o meio, principalmente como chegaremos lá no fim. Para chegarmos no final em santidade, precisamos continuar ouvindo a voz de Deus e considerando-a de grande e superior importância para as nossas vidas. Existem muitas vozes no mundo, devemos ter muito cuidado, porque a terça parte dos anjos caiu porque foram enganados por um ser que apareceu com uma proposta diferente daquilo que Deus apresentava para eles. Hoje, estamos na face da terra, ainda não chegamos no céu. E aqui na terra somos submetidos a tentações diariamente. Que possamos preferir agradarmos a Deus, como disse Paulo, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Possamos viver para Cristo, para que quando morrermos tenhamos um ganho maior. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.